Salve! E aí, boa noite. E aí, boa noite. Mais Tranquilo? uma, né? Vamos lá, mais uma. Olha aí, ó, o Rutinho aí, Fala, Russinho. Nádia. Nádia. Nádia, trilha sonora especial hoje. Nádia, coloquei um Willie Nelson em homenagem a você. E aí, como estamos? Sabe que eu fiquei pensando ontem naquilo que o Nezito falou e acho que tinha que buscar alguma coisa, né? Agora, Ah, quando a gente fala em pesquisa, né, cara? O negócio, olha, o Beto Bruel entrou, malandro. O Beto Bruel tá aí. Agora eu tremi, porque, cara, eu tô com medo de falar uma besteira aqui. O Beto. Mas ontem o Nezito trouxe um dado pra gente interessante, né, cara? Que eram os canhões feitos com carvão de arco voltaico, né? Na verdade, a gente ficou meio inquieto e você falou, meu, vamos procurar o que é isso e vamos tentar entender um pouco do que é isso, né? aham. E aí, É isso. assim, na verdade, assim, né, a pesquisa foi uma pesquisa curta, mas óbvio que eu acho que vale muito, né? Só para a gente ter uma ideia de como funcionava, como é que era essa questão do arco voltaico, como é que era o funcionamento da luz com o arco de carbono, só para a gente ter uma ideia de como é que isso funcionava, né? O Nesito, onde plantou a sementinha, deixou a gente com a pulga atrás da orelha e a gente vai lá, vai atrás. E A gente aí, não é especialista, mas enfim, o que a gente pode fazer sempre, a gente... passar a informação, né? Exatamente. Na verdade, o que é um arco voltaico? O arco voltaico, ele é um arco elétrico. E aí ele também é conhecido como arco voltaico, porque ele é o resultado da passagem de uma corrente elétrica pelo ar ou outro meio isolante, como o óleo, por exemplo. Aí você me pergunta por quê? E aí eu vou te dar uma pequena resposta. Isso ocorre porque quando uma corrente elétrica passa por um meio isolante, é normal que ondas de pressão se formem pelo ar. Agora tem um outro dado Boa. aqui, cara. Esse dado aqui para mim é um pouco mais chocante, né? A temperatura no ponto de origem de um arco elétrico pode atingir até 20 mil graus Celsius. Cara, é muito superior à temperatura suportada por qualquer material conhecido. Essa temperatura ela é 4 vezes maior que a temperatura do Sol. Meu Deus. Por isso que os caras falavam, bicho, que os torlais, os caras se queimavam e tal, isso, aquilo. Você é louco, cara. E aí eu também dei uma olhada mais ou menos sobre a história da luz o arco de carbono. Isso começou por volta de 1800. Eles usavam primeiramente isso na luz de rua, luz de poste. E, enfim, depois isso, quando começou a surgir as lâmpadas no início do século XX, começaram a substituir. Só que eles mantiveram isso por um tempo, ainda por um bom tempo, só que isso era usado nos refletores que eles precisavam de uma fonte luminosa muito alta. Existia muito refletor enfim, de teatro, TV, os projetores de cinema usavam muito esse arco de carbono. O que era esse arco de carbono? É uma luz produzida através de uma descarga elétrica, você tinha duas barras de carbono, você encostava elas, energizadas, elas formavam uma espécie de um curto, né? E à medida que você ia afastando elas, elas criavam um arco, o arco voltaico. Né? Elas criavam esse arco e davam essa luz muito intensa. E isso, na verdade, o carbono ele ia evaporando e produzia essa luz. Só que aí os operadores, por exemplo, os operadores de canhão, que operavam esses canhões que
esse tipo de canhão, os caras se queimavam muito, porque assim, é uma temperatura muito alta, e tem o problema também do vapor do carbono, que é e eles acabavam tomando muito leite para amenizar o efeito desse vapor. Então, assim, era uma coisa muito maluca, né? Você trabalhar com esse tipo de equipamento. Uma coisa muito doida. E era uma engenharia ferrada, né? Você trabalhar com isso, porque para você botar isso para funcionar não era tão simples, né? E isso foi utilizado até, acho que talvez o Beto possa falar melhor, mas acho que até a década por volta de 60, 70, acho que ainda era utilizado ainda. Meu Deus. Quanta coisa. Não, lógico que assim, se você fosse aprofundar, tem muita coisa a mais, né? Mas só para a gente dar uma leve. A gente deu uma leve pesquisada aí sobre isso aí. Ó, a Nádia está falando aí que os canhões originais do Guairão, acho que era o de arco voltaico. Provavelmente. Não, provavelmente, porque na verdade, o que a gente tinha eram os canhões a carvão, que eram os Torlais, né? Então, aquilo ali só podia ser arco voltaico, não tinha como não ser arco voltaico, né? Se o Beto Bruel quiser se manifestar, fica à vontade. Ele tá aí, ficou pianinho, compadre. Vamos falar. Ó, o Renato Machado entrou aí, ó. Pergunta pro Renato Machado aí se era isso mesmo. Salve, Renato Machado, meu amigo. Ô, Renato, você tem... digita aqui, você tem, dentro das suas pesquisas vastas, você pode tirar uma dúvida pra gente se o Torlai, aqueles canhões Torlai, eles eram carvão de arco voltaico? Eu acho que era. Mas, enfim, enquanto ele responde... Aquele canhão que a gente comentou ontem, o Super Trooper. Ele era, inicialmente, ele era, né, carvão, depois ele foi substituído por xenon, se eu não me engano, xenônio. Xenon, aliás. Mas, inicialmente, ele era a base de... Cara, se nem o Renato sabe dizer, bicho, então quem a gente tá falando tá certo. Até que prove ao contrário, a gente tá certo. Até que prove ao contrário, ó, o Beto Bruel tá falando, ó, em Curitiba, década de 80. Década de 80. Vamos fazer Ontem eu fiz o jabá, hoje faz você. Tá, eu queria falar, além do jabá da nossa oficina, vou deixar para falar por outro, mas eu queria só reforçar um agradecimento, porque novamente a PTR aqui no Rio, ela está com uma iniciativa, parece que agora ela conseguiu distribuir, se eu não me engano, 50 cestas básicas. Se alguém puder, de repente, informar melhor, mas acho que é 50 cestas básicas, isso em parceria com a Secretaria de Cultura e com o apoio da Elétrica Cênica. Então, assim, mais uma vez, parabenizar a iniciativa da PTE, porque a PTE está fazendo um trabalho incrível aqui no Rio, com os técnicos, com os trabalhadores de teatro, e agora com esse apoio também da Secretaria de Cultura e da Elétrica Cênica. Então, assim, o Neném... Qual o apoio toda da a galera Elétrica Neném... Oi? Qual o apoio da Elétrica Cênica? Então, o apoio dessas cestas básicas, eles estão apoiando também, acho que, doação de livro, alguma coisa assim. Estão empenhados nessa campanha aí. E, então, assim, toda a galera, Neném, Marcelo, Bilé, todo mundo aí que sempre, de alguma forma ou de outra, tá colaborando com a classe teatral, com os técnicos, enfim, vamos lá, vida que segue. Eu liguei pro Marcelo hoje. Oi? Eu liguei pro Marcelo hoje. Ah. E aí? O André falou Natália Lana, meu Deus, que legal. Minha cenógrafa. O André falou aqui que o Super Trooper realmente era de arco voltaico. Isso aí a gente tinha comentado ontem, né? A grande luz, né? A luz. Bom, então, e depois a gente fala, o segundo ponto seria falar da nossa oficina, reforçando, que a gente está com a oficina agora em junho, do dia 1º ao dia 25. Eu, César Pivetti, André Pierre, Jamile Torman,
a gente está empenhado aí nessa parceria e vai fazer essa oficina do dia 1º ao dia 25. Então, informação sobre valores, sobre o conteúdo da oficina, enfim, maiores informações, está lá no site www.jamilitorman, com 2 N's no final, .com. Ou chamem-nos no privado das nossas redes. Nas redes e, enfim, vagas limitadas. Eu acho que vai ser um trabalho bem legal, a gente poder estar junto nesses 25 dias, assim, vai ser uma coisa bem intensa, são 25 dias de conhecimento e será um prazer a gente compartilhar esse pequeno conhecimento aí com o pessoal. Na verdade, joia, assim, na verdade, a gente compreende que um curso de iluminação ele tem que ser feito presencialmente, óbvio, né? O valor, Nadia, o valor é super irrisório, assim, cara, é R$200 para fazer os 4 módulos, que seriam 4 semanas, mas aí também fica a critério da pessoa querer escolher o módulo que ela quer fazer. De qualquer forma, os R$200 é para fazer a oficina completa. E a gente também, assim, é um valor irrisório, a gente compreende que nesse momento também está difícil para todo mundo. Compreendemos que um curso de iluminação tem que ser presencial, mas a gente, depois de vários dias pensando, chegou num método básico, óbvio, para se oferecer uma oficina com curso com valor teoricamente simbólico e feita pela internet. Então ela vai ser virtual, através de uma sala, e então as pessoas vão ter acesso a essa oficina. Exatamente. Eloy, meu amigo, grande iluminador lá de João Pessoa, meu camarada. Pô, a gente... Putz, João Pessoa é um lugar que eu moraria fácil, velho. Eu tenho uma história de João Pessoa, velho. Eu quase fiquei preso naquela prainha que forma no meio do mar. Chega uma hora do dia que a água baixa e fica uma ilhazinha, né? E quase fiquei preso lá, cara. Porque depois do meio-dia aquela água sobe, aí você não tem como voltar mais. Certificado? Tem. A gente vai dar um certificado, sim. Enfim, vai ser uma oficina bem completa, um curso bem completo. E aí, vamos colocar nossa convidada na área? Vamos lá. Nádia quer falar, a Nádia tem muita história. Cara, faz muito tempo que eu não vejo a Nádia. Eu acho que, enfim, ela pode falar melhor, mas eu acho que a última vez que eu vi ela foi no Teatro Poeira. Se eu não me engano, era uma luz que ela estava dividindo com a Ana Luzia. Talvez eu esteja muito enganada, mas eu estava as duas lá no Teatro Poeira e a gente se encontrou lá a última vez, faz um tempinho já. Faz tempinho. Mas, pô, é uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa. Enfim, ela tem muita história para contar. Enfim, uma menina de luz que, enfim, a gente demorou, mas está aí. A gente está feliz de ter ela aqui hoje. Vai ser bem bacana esse papo aí. Então tá, meus amigos, vamos lá. Vida que segue, chega aí, Nádia. E é isso. E Zé Barbosa, meu amigo. Natália Lana, um beijo, enfim, vamos lá. Beijo. Até amanhã. Obrigado, até terça-feira. E terça-feira a gente tem quem? Tudela. Ana Luzia. Terça-feira tamo aí. Eu lembrei que vai ser semana. Peraí, eu lembrei quem é semana que vem. A terça-feira é Tudela. Na quarta-feira, Wagner Antônio. Na quinta-feira, Ana Turra. No sábado, na sexta, o Tato Corbett. E no sábado, quem? Aí fala você. No sábado, o nosso querido ilustre Beto Bruel. Já tô tremendo. Enfim, agradecer mais uma vez ao compadre Beto por ter aceito esse convite. A gente sabe que não é assim um momento muito dos melhores para a gente. E assim, a gente sabe que o Beto, foi o que ele falou, né, que ele está no sítio e tal, e ele fez toda essa... Não, ele vai para Curitiba só para fazer a live. Ele vai para Curitiba só para isso. Então, assim, pô, não tem palavras para agradecer isso. Enfim,
e ter ele numa live nossa é uma honra, assim como todos os outros que a gente já teve aqui, é um registro que a gente está fazendo de pessoas de luz mesmo, assim, que nunca é o suficiente, assim, né? Tanto que a gente fala e... Enfim, reencontrar todo mundo é incrível, é maravilhoso. Aí, depois Só dessa isso. semana, aí a gente tem, olha só, eu vou lembrar aqui, Dinho Ventura, Vânia Jacones, César de Ramires, Renato Machado, Fran Barros, Antônio Antunes, o primeiro iluminador do Raul Seixas, meu Deus. Quem mais? Cara, é tanta gente, velho. É isso. Tem o Oz também, dia 30, né? Oswaldo Perrenot, malandro do céu, tem muita gente, cara. Cara, Gabriel Bocuti, meu Deus do céu, o que você está fazendo aqui, meu filho? Cara, um dos maiores, não é puxando o saco, mas assim... Desenterraram o Bocuti. Nesito Reis, João Donda, Ney Bonfante. Pesado, hein? Não, falando aqui do Gabriel Bocuti, o Bocuti, eu tenho uma história, peraí, eu preciso falar uma história do Bocuti. Eu criei a Luz de um musical que o Bocuti fazia o som, tá perdida, que era um musical a live do som a live do som é do lado. A live do som é a outra. Que era um musical Rita Lee, né? E, bicho, o Bocuti usava uma mesa de som naquela porra lá, cara, que tinha mais luz do que no palco. E aí eu falava pra ele, determinado efeito, você vira a mesa aí pro palco, cara, que eu preciso ter esse efeito dessas LED aí da sua mesa, entendeu? O Carlão tá aqui, meu, os caras do som estão dominando, a gente tem que começar a tomar cuidado, que essa live tá meio mal frequentada, hein, cara. Daqui a pouco começa a dar rame aí. Não, mas eu fiz o musical da Cláudia Raia com o Bocuti, acho que eu fiz 2, se eu não me engano. Pô, foi incrível, dividir cabine com esse menino aí não é fácil, não. O cara é bom. Abraço, Bocuti. Bom te ver aqui. Vamos lá, Nádia. Vamos lá. Um beijão. Terça, então. Beijão, valeu, irmão. Até terça. Vamos lá, Nádia. Ai, que responsa, hein? Tô vendo, vai ser uma responsa. Nádia, boa noite, que delícia. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Ao que me parece, você tá em Curitiba. Sim, né, meu bem? Olha o frio, pensa. Então, ao que me parece, tá muito frio aí. Faz 10 graus nessa terra, meu filho. Pensa o quê? Hoje tinha sol, pelo menos hoje tinha luz. Hoje tinha sol, tava ótimo. Tinha. Eu fico pensando como que tá lá no sítio que o Beto Bruel tá. Lá é uma delícia. Deve estar frio, porque tem um lago na frente da casa do Beto, assim, e deve estar gelado, né? Deve estar bem gelado. Oi, gente, eu vi um monte de amigo aí já, tô bem feliz, tem uma galera muito conhecida aí, que legal. César, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, que tem sido um papo muito bom, hein? Tem sido muito bom essas conversas. Então, Nádia, isso daqui aconteceu uma brincadeira, assim, no primeiro sábado da quarentena, eu falei, puta, o que a gente vai fazer, né? O primeiro sábado da quarentena e tal, eu comecei a chamar um monte de gente para fazer uma live de brincadeira. E, cara, assim, eu assustei, porque, nessa live a gente teve quase 1000 pessoas que passaram. Foram 4 horas de live. Uma galera entrando e saindo. Eu falei, que isso, cara? Aí o Beto falou que tá 5 graus, você é maluco. Eu falei, é mais frio lá. Aí, no outro dia, eu liguei pro Vilmar e eu falei, Vilmar, vamos fazer esse negócio ficar sério? Aí ele falou, vamos. E aí a gente transformou essas lives na oportunidade de se ter, pretensão falar, né, o maior registro histórico, mas na verdade ele acaba se tornando o maior registro histórico a partir do momento que você tem, num único projeto, as maiores cabeças pensantes de luz do Brasil. Então, tem gente... A lista da semana que vem é pesada, hein? Não, é pesada.
E assim, já tem, por exemplo, uma produtora amiga minha falando que de repente isso pode virar uma série no canal Brasil, pegar todas essas lives e aí virar uma série lá. Já tem gente falando que isso daqui pode virar, tipo, um volume de 4 enciclopédias, de livro. Pode, claro que pode. Claro, não, os Basta ter depoimentos tempo e dinheiro. Não, e os registros são muito interessantes, mas para isso virar um projeto, isso virar um livro, isso virar um documentário, tá fácil, meu bem. Tem muito amigo produtor para fazer isso aqui virar um registro, assim, perene, né, que fique aí. Porque tá muito legal mesmo. E a ideia do livro, a ideia do livro, que já tem o título, teoricamente, ela seria, na verdade, pegar algumas... Que é o mesmo título, né? Série Isolamento Iluminado, Histórias Vivas da Iluminação Cênica no Brasil. E não escrever um livro, mas, na verdade, pegar algumas pessoas, pegar todos os vídeos, decupar isso, e em cada livro, em cada volume, você trazer 10 páginas dessa live com você. 10 páginas com a live da Ana Luzia. Se você gravar tudo, dá para transcrever tudo e pode ser coisa bem interessante. Dá uma enxugada, dá para fazer coisas muito legais. E tá muito bonito o movimento, né, César? Não só aqui, como os outros movimentos todos que estão rolando agora nesse confinamento, né? Eu vejo a SP ali, o Guilherme Bonfante também fazendo altas entrevistas, um material muito legal que ele está reunindo também. As meninas da luz, né? As mulheres da luz, todas reunidas num grupo grande, assim, fazendo um exercício de se conhecer. A gente não se conhece. A gente está vendo agora a carinha um do outro, ouvindo as vozes, conhecendo as histórias, que são todas a mesma história. No fundo, a gente é uma grande família. Todo mundo se conhece, todo mundo, um é filho do outro, que é filho do outro, que aprendeu com o outro, que ouviu falar de alguém. É muito bonito, assim. A história é sempre muito bonita. Nossa história dos iluminadores uau, é cheia de luz. E óbvio que quando a gente, né, começou a convidar as pessoas, óbvio que o seu nominho estava na lista, né? Então a gente jamais isso é culpa também da Ana Luzia. Isso eu tenho certeza que é culpa da Ana Luzia, né, Ana Luzia? É culpa da senhora que me colocou nessa listinha aqui. Não. E eu quero dizer que é um prazer ter você. De longe já vi coisas suas, achei incrível. O seu olhar, a sua poesia em fazer luz, porque eu acho que fazer luz é isso, né? Além de tudo, eu penso que a cada projeto que a gente faz é uma poesia que a gente escreve, né? E obrigado por você estar aqui. E, assim, começar como a gente tem começado, né? Que ano que você parte para a luz? Sobretudo, o que faz você olhar para este ofício e falar, é ele que eu quero seguir, né? Quem te inspirou, né? Quem te inspirou, quem teve do seu lado, te dando uma direção e, sobretudo, o que fez você ficar, né? Quem fez eu ficar, que é legal, isso é legal. Mas antes de eu começar a te responder, eu já sabia dessas perguntas, eu estou preparada, fiz um papel, ó. Vou ter que responder. Eu queria, antes de tudo mesmo, sinceramente, assim, César, falar sobre como está difícil para todo mundo, né? Hoje a gente passou por uma situação muito complicada em família, a gente perdeu um primo, e como está difícil a gente não poder viver esse momento de luto que a gente está vivendo. Semana passada a gente perdeu o Binho, foi muito complicado para todo mundo, a gente ficou se falando, ficou tentando se acalmar, mas é muito difícil a gente não conseguir fazer o luto, né? Não conseguir estar junto com a família, estar junto com os amigos, abraçar as pessoas, como é difícil isso. Eu acho que esses nossos encontros aqui, as nossas conversas virtuais, nos dão um pouco de sossego no coração, nos dão um pouco de afago, mas a gente não pode deixar de pensar nessas 15 mil pessoas no Brasil, gente, o que é isso? 800 pessoas por dia, que loucura é essa? Eu não consigo não falar disso a priori, assim, lamentar, chorar por todas as pessoas que foram, por todas as pessoas que ficaram, porque é muito, muito, muito complicado.
Então hoje é um Dia Internacional da Luz, né? É uma loucura, assim, é um dia de comemorar, é um dia de falar de coisas boas, de coisas bonitas, de falar da nossa história, mas é um dia de falar da dificuldade que a gente está vivendo, né? Então eu não queria passar reto por isso, eu queria deixar isso já de cara aqui, para eu também não me empolgar nas minhas histórias e começar a contar coisas e esquecer de falar sobre isso. O espaço é seu, assim, eu quero desejar aqui meus sentimentos. Não é fácil, né? E eu acho que, sobretudo, então, ainda mais, muito obrigado pela tua generosidade de ter mantido nesse seu momento de sofrimento, e os meus sinceros sentimentos a você e a toda a sua família. Nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui para agradecer e para continuar, né? E porque a gente faz uma coisa muito bonita, porque a gente faz uma coisa muito incrível, e a gente faz arte, né, César? Isso nos junta tanto, isso nos faz tão melhores, isso faz as pessoas melhores. A gente faz poesia todos os dias, e como é bom e como faz falta para a gente e para as pessoas. E eu queria muito agradecer a oportunidade de poder conversar com você e de estar aqui com todo mundo que está aqui presente. Olha aí, tem quase 50 pessoas nessa sala, veja que loucura, que beleza. E também dar uma protestada, né? Porque a gente precisa agradecer, lamentar, chorar e protestar, que está difícil. Daqui a pouco eu espero que tenha muita panela batendo, que parece que um indivíduo aí vai falar umas coisas. E eu espero que a gente proteste muito, porque está muito difícil de segurar a onda com esta criatura, né? Então, eu preciso protestar, desculpa, não tenho como não protestar um pouco, bater a minha panelinha aqui. Você fala o que você quiser e eu te apoio. Então, vamos começar do começo. Você quer saber de onde é que eu vim? Como é que eu parei na luz? Que ano? Eu, na verdade, eu vim do interior, eu sou de Castro, no interior do Paraná, uma cidade pequena, vim para Curitiba com a minha irmã mais velha, a gente veio para estudar, né? É uma migração comum, a gente vir do interior para uma cidade maior, para fazer ensino médio, para fazer universidade, minha irmã queria fazer direito, eu não sabia direito o que fazer da vida, pensei em fazer medicina, pensei em fazer jornalismo, pensei em outras coisas. Mas naquele período ali, vou fazer universidade, comecei a frequentar o teatro. E eu não ia ao teatro quando eu era menor, porque na minha cidade não tinha grupo de teatro, não tinha esse evento teatral. Tinha, às vezes, uma coisa na igreja, tinha alguma coisa na escola, mas não existia a sala de teatro. Existia um cinema na cidade, mas não tinha esse movimento. Eu tentei dançar, tentei ser bailarina, tinha um sonho de ser bailarina quando eu era pequena, mas nunca aconteceu. Quando vim morar em Curitiba, a coisa começou a melhorar, né? Eu fui parar no Teatro Guaíra, conheci o Guaíra, comecei a frequentar, ver espetáculos, e comecei a entender que aquele universo me dizia respeito, que eu gostava daquilo, que alguma coisa Que ano foi isso? Naquelas peças fazia um sentido para mim. Era 88, 89. Eu tinha 16, 17 anos. Eu era uma adolescente já bem grandinha para conhecer teatro, assim. Né? As pessoas normalmente conhecem teatro na infância, ou começam a fazer teatro na adolescência, com grupos. Eu já fui conhecer o teatro quase na universidade. E aí entrei na universidade de teatro. Fui fazer o curso superior de artes cênicas na PUC, na época, que era um convênio da PUC com o Teatro Guaíra. Era um convênio bem interessante do Estado, né, desse órgão estatal, que era o Teatro Guaíra. Então ele tinha um corpo, assim, tinham professores de interpretação, e a Universidade Católica do Paraná. Foi um curso bem interessante, porque era um curso meio misto, assim. Ninguém tinha muita tradição de curso de teatro, assim, na universidade. Os cursos eram cursos livres, cursos para atores. Então eu entrei para atuar. E nunca imaginei que existiriam outras possibilidades dentro do teatro. O teatro, para mim, até então, era um texto e um ator que dizia o texto. E eu passei um ano na universidade pensando que teatro era isso, um texto e um ator que dizia um texto. Aí fui para o palco no final do primeiro ano da universidade, e fui para o palco e olhei e falei, nossa, tem um lugar ali atrás onde eu posso me esconder.
Nossa, tem um pano preto aqui, o que será que é isso? Tem alguém botando uma música, olha que legal. E tinha uma moça dentro do teatro, colocando uns cenários, uma outra colocando uns refletores. Eu dizia, o que será que elas estão fazendo, essas duas malucas? E é a Nádia Luciani, que é uma grande iluminadora e grande professora de iluminação, que até hoje dá aula na Unespar, professora lá, e está se formando, está fazendo um doutorado, ela é uma estudiosa da luz. E a Nádia tem o mesmo nome que eu, foi uma coincidência, assim, primeiro sonora, e era uma mulher. Era uma mulher fazendo um trabalho, um serviço que eu não sabia o que era. E eu disse, nossa, que interessante, o que será que essa mulher faz? E Nádia me levou até a cabine de luz. E me mostrou aquelas coisas estranhas, bizarras, aquela mesa da Donner, com 12 faders, 20 faders, um rack que você plugava do ladinho, assim, com aquelas tomadinhas, aquele plugzinho da Piau escrito na fita crepe, 12, 14, 16, que você tinha que plugar. Era um ABC na mesa, assim, aquela mesinha marrom, pequenininho. As fitinhas crepe, assim, escrita por cima, que a gente não tinha dinheiro nem para fita crepe, escrevia por cima da fita crepe antiga. E ela começou a acender os refletores, eu falei, que engraçado, o que ela faz? E aí trocava cor, punha uma espécie de um papel celofane na frente do refletor e mudava de cor. E eu fiquei passada com aquele negócio. Eu falei, que coisa incrível isso aqui. Tem um outro jeito de fazer teatro que não é com um ator e com a palavra. Tem um outro jeito de falar no teatro. Tem um outro jeito de se expressar. E aquilo me deixou muito doida. Como diz o neném, quando a poeira pega e não solta nunca mais a gente. Eu fui agarrada pela poeira do Guaíra, assim. A poeira da cabine. E eu fui engolida pela poeira da cabine e nunca mais vou sair de lá, né? Então, assim, o começo é esse. Aí, logo em seguida, Beto Bruel, aqui presente, sofreu um acidente muito grave no Teatro do SESI. O teatro pegou fogo e ele estava no ensaio geral e o Beto estava na cabine, era uma noite de ensaio geral. O espetáculo estrearia na manhã seguinte para crianças. E foi muito sério, assim, a gente perdeu o teatro grande de 700, 900 lugares, e o Beto foi muito prejudicado, assim, ele teve uma queimadura muito grave, ficou muito tempo no hospital, e quando eu descobri que o Beto Bruel, que era o grande iluminador aqui da nossa referência na cidade, estava gravemente machucado, corria o risco de morrer, tudo, eu falei, não, pelo amor de Deus, esse homem não pode morrer antes de me ensinar algumas coisas. Só que eu não tinha ideia do que o Beto poderia me ensinar. Eu não sabia mesmo quem era o Beto. Eu ouvia falar, assim, eu sabia que ele era uma pessoa famosa, importante, mas eu não tinha noção, dimensão de quem era realmente o Beto Bruel. Eu só tive dimensão muito depois, porque eu tive a oportunidade de viver e trabalhar ao lado do Beto. E nessa mesma cabine, meses depois do acidente, o Beto me deu a oportunidade de operar a primeira luz para ele. O Beto não podia tocar em nada, porque ele estava com os braços muito queimados e tinha colocado aquele implante, né? Então estava com meias, assim, estava com aquela proteção para não machucar a pele, e ele não podia movimentar muito as mãos. Mas o que e aí, ele podia pegar na mesa, ele não podia pegar na mesa, ele não podia pegar na caneta. Ele tinha que falar tudo. Então, a primeira aula que eu tive com o Beto Bruel foi simplesmente ele dizer para mim assim, agora você sobe tal coisa, agora você desce tal coisa. Ele não podia fazer, ele só podia falar. Foi sensacional. Sensacional. Porque ele tinha que me explicar, ele não podia me mostrar fazendo. Então, do momento que você conhece o teatro, né, que você tem o contato com a Nádia Luciani e tal, até operar a primeira luz, que teoricamente foi a do Beto, não? Ou você já tinha operado luzes antes? Não, eu caí muito direto na Nádia e no Beto, assim. Imediatamente eu comecei a ir para a cabine e não saí nunca mais mesmo. No dia seguinte, a Nádia estava fazendo outro espetáculo, eu estava lá, olhando para ela o que ela estava fazendo. Ela desenhava no papel e dizia, o que será que ela está desenhando? Ela cortava a gelatina e dizia, o que será que é isso que ela está fazendo? E ela me apresentou o Beto meses depois.
Então isso era 91, mais ou menos. Se eu comecei a ver teatro em 89, eu fui para a faculdade em 90, e eu comecei realmente a trabalhar com eles, assim, né? Acompanhar mesmo, 91, 91, comecinho de 92. E aí eu praticamente parei de fazer faculdade. Mentira, eu continuei até o final, mas eu quase não ia para a universidade, porque eu passava o tempo inteiro com eles. Nas montagens, nas operações, eu ia ver o operador fazendo. Tinha operador no Guaíra fazendo peça do Beto, eu ia lá e ficava lá a noite inteira vendo o cara programar, o cara passar limpo o roteiro, o cara afinar refletor, trocar lâmpada. Eu me apaixonei pelo negócio, não teve muito jeito. E você chegou a se formar? Para começar a fazer. Oi? Você chegou a se formar na universidade? Sim, sim. Você eu me formei em 1994, mais ou menos. Final de 94. Mas eu já operava muita luz pro Beto. Em 94 eu já operava muita luz para ele. E eu quase não ia para a universidade. Eu fazia uma peça, por exemplo, que chamava O Vampiro e a Polaquinha. Essa peça foi dirigida pelo Ademar Guerra, é um texto do Dalton Trevisan, e ficou em cartaz uns 7 anos. E na temporada de estreia, a gente fazia de terça a domingo. Como é que eu ia para a universidade? À noite? Não tinha como. De terça a domingo, não tinha como ir na universidade. Então eu fui fazendo os trabalhos, eu fui fazendo pesquisa, eu fui entregando coisas para os professores. Exatamente, está no Novelas Curitibanas. Eu fui entregando coisas para os professores, mas eu não ia para a faculdade. Só que os professores entendiam que eu estava fazendo teatro. Eles entendiam isso. Diziam, a Nádia vai se formar como atriz na universidade, mas ela é operadora de luz, ela vai ser gente de teatro. Era muito bonito isso, ver esse conceito na cabeça dos professores já. Eles sabiam que eu nunca ia deixar o teatro. Independente da função que eu teria dentro do teatro, se eu fosse camareira, se eu fosse produtora, se eu fosse atriz, eles sabiam que eu ia fazer teatro. Então, para eles fazia sentido me deixar ficar pronta, me deixar na formação, me dar o diploma, porque eles sabiam que eu ia fazer teatro. Mas eu já trabalhava loucamente no final da universidade. Você ficou... Chega um momento, então, que você passa a trabalhar direto com o Beto Bruel, é isso? Mais ou menos. Pensa, trabalhar com o Beto Bruel não é assim tão simples. A primeira assistente que o Beto teve foi a Nádia. A Nádia foi a primeira pessoa que ele permitiu que fizesse um mapa, passasse um mapa limpo, que fizesse um roteiro de operação e que operasse uma temporada inteira. A Nádia, ela conquistou esse lugar do lado do Beto, que hoje é a Sara que faz, né? A Sara Salgado que faz muito essa assistência do Beto, assim, corpo a corpo, dia a dia, maravilhosa. Saí, que está aqui presente também. Aqui também. Então, a Nádia abriu um espaço para a gente. Só que Beto fazia todas as luzes da cidade. Aí, a gente começou a precisar de mais assistentes. Aí, eu fui assistente do Beto um tempo, a Dani Regis veio logo na sequência e começou a fazer assistência do Beto também. Depois foi trabalhar com ele também, com o Felipe Hirsch, nosso tio, a Dani e a Sara ficaram trabalhando muito junto com o Beto. E eu trabalhei com o Beto também na Tamanduá, na empresa. Teve um tempo que eu fui trabalhar na empresa. Mais complicado para mim, não era muito a minha praia, mas eu passei um tempo lá com ele. Mas eu não fiquei muito tempo com o Beto, não. Eu fiquei com o Beto bem no começo, quando eu ainda cortava gelatina, quando eu ainda não sabia fazer nada, não sabia subir na escada, não sabia nada. Nada. Operava assim uma luzinha, de vez em quando, um negócio. Eu não tive muito talento para ficar perto do Beto. Ele precisava de alguém mais competente, assim, não dava muito. Só que o que foi acontecendo? Como a demanda de teatro e de show e de dança em Curitiba foi ficando muito grande na década de 90, a gente começou a fazer os nossos pequenos trabalhos. A Nádia começou a fazer os dela, eu comecei a fazer os meus, e aí veio toda uma geração de gente comigo. O Rodrigo Ziolkowski, da minha geração, aí veio os meninos, o Wagner e o Vitor veio um pouquinho depois. A gente começou a criar luz, porque o Beto não dava mais conta desses serviços menores, desses serviços pequenos. E aí o Beto, né, começou a sair, fazer coisa fora, e a gente começou a substituir o Beto. Eu comecei a criar
É bem engraçado, porque eu não comecei a criar teatro. Eu comecei a criar show. Eu namorava um músico. Então, foi mais fácil para mim entrar pela música. Eu comecei a fazer show de MPB. Em Curitiba, na época, 93, 94, 95, tinha recém sido inaugurado o Conservatório de Música Popular Brasileira, pelo Roberto Inátali, que veio aqui, fez uma super orquestra, fez um movimento bonito. Em Curitiba tem uma oficina de música muito grande em janeiro. E aí, demanda muito profissional da área técnica, demanda muita gente de palco, muita gente de som, muita gente de luz, né? E é um mês inteiro de trabalho. E a oficina, ela é assim, tem música erudita, música popular e música clássica. Então, é uma super oficina. E aí, como eu namorava músico, comecei a conhecer os músicos descobriram que eu gostava de fazer luz e tal. E aí, acende aqui uma luzinha pra gente, faz aqui um contraluz. E eu fui indo. E eu comecei, aí deixa eu pensar, 94, 95, por aí, 94, 95, eu operava o Vampira Polaquinha, estava terminando a universidade e comecei a criar umas luzes para show. E aí eu conheci, nesse período, Jorginho de Carvalho veio a Curitiba. Eram idos de 1993, mais ou menos, acho que era 93, 94, e tinha uma grande exposição em Curitiba que estava sendo montada, que era 300 anos da cidade. Então, no centro histórico da cidade, escolheram um imóvel e resolveram montar uma super exposição sobre a história de Curitiba. 300 anos da cidade é um negócio importante, né? Era a cenografia da Gisela Magalhães. Não, era coordenação de concepção de Gisela Magalhães, era a cenografia da Rosa Magalhães também, se não me engano, e iluminação de Jorginho de Carvalho. Então, o Jorginho veio e passou uns 3 meses em Curitiba. Mas assim, você já havia ouvido falar do Jorginho antes ou não? Não. Pelo Beto Bruel, que tinha dito alguma coisa, daquele cara que tinha fundado a nossa profissão e que tinha batalhado pela existência do DRT de iluminador. O Jorginho de Carvalho era assim, tipo, sei lá, uma figura que eu tinha lido no jornal, uma imagem de uma pessoa que eu jamais imaginei conhecer. Quando chego eu lá, né, tinha uma exposição para trabalhar, nunca imaginei fazer luz para exposição. Aí, Nádia Luciane, de novo, que me carregou para dentro da equipe, porque Nádia já tinha feito curso com Aurélio de Simone, Nádia era agilizada, a mulher era fera. E aí ela foi me carregando e eu fui lá. Essa talvez tenha sido, assim, a pós-graduação. Se eu tinha feito ali uma graduação com o Bruel, ou estava fazendo uma graduação com o Bruel, eu fiz uma pós rápida. Então segura um pouquinho e fala para mim o seguinte, sobretudo, o que você aprendeu com o Beto? Tudo. Eu acho que você não aprendeu só a fazer o que era luz. Tem algo aqui que você tem aprendido com ele? Não, eu não aprendi luz com o Beto. Não foi luz que eu aprendi com o Beto. Eu aprendi com o Beto ética profissional. Eu aprendi com o Beto o amor pelo palco, pelo teatro, pelas pessoas do teatro. Foi isso que eu aprendi com o Beto. O Beto nunca me ensinou a afinar um contraluz, mesmo porque o Beto não é professor. O Beto não tem didática ou paciência para te ficar explicando por qual é o conceito dele da luz. O Beto não é professor como é o Jorginho. Né? O Jorginho é professor, é diferente. O Beto não tem essa didática. O Beto vai fazendo e você vai perguntando, ele vai te contando e ele vai fazendo. Mas o Beto me ensinou ética. Ele me levou para dentro de casa com os amigos dele, como é que produzia, quem produzia. E até hoje o Beto é um grande mestre da ética. Ele se a gente tem alguma dúvida, como é que a gente vai reagir em algum momento, putz, estou aqui na dúvida, não sei se eu devo deixar ou não esse trabalho, meu Deus, me ofereceram uma grana que eu acho que é pouco, ou alguém me convidou para fazer uma parceria, estou meio desconfortável, o que eu faço? Eu ligo para o Beto. O Beto é um mentor, assim, é mestre mesmo, né? Mestre.
claro que a luz dele, ela é inspiradora, e o tempo inteiro eu olho o Beto e é a poética pura, assim, né? Um domínio da cor, um risco doido na cor, o movimento dele, que é o ator que leva a luz. Quantas vezes eu ouvi isso, Nadinha? Quem entra com a luz é o ator que traz a luz. Quem ilumina a cena é o ator, Nadinha. Olha a cara do ator, o ator levanta o rosto, a luz vem, Nadinha. O sentido do refletor, quem vai te dar é o rosto do ator, Nadinha. É muito legal, assim, o método dele de ensinar. Ensina não, ele só te empurra na fogueira. Agora, como foi a sua pós-graduação? Pós-graduação Jorginho de Carvalho. Porque você teve uma faculdade e uma pós-graduação de luxo no planeta, né? Não, de luxo, meu bem. E assim, nos primeiros anos, foi muito legal. Quando apareceu o Jorginho de Carvalho, então, nessa exposição, eu, por exemplo, nunca tinha emendado um fio, né? Como diz a Aurélia, emendador de fio, tal, emenda fio. Eu nunca tinha feito uma série, um paralelo, não sabia o que eram essas coisas. Eu não sabia muito de eletricidade, eu sabia ali que tinha que ligar no interruptor. Os meninos sempre me ensinaram muito. A galera, assim, dos teatros, os técnicos de teatro, os técnicos da empresa do Beto, no caso, né, a Tamanduá, eles sempre me ensinaram muita coisa. Sempre disseram, Nadinha, você tem que saber. Se você não souber, você não pode pedir para ninguém. Então, se você tem que saber o que é uma série, um paralelo, como é que sobe na escada, como é que afina um refletor, você tem que conhecer o refletor, abre, puxa, empurra, tira a lâmpada, põe lâmpada, entende? Eu tinha que entender. E os meninos é que me ensinavam isso. Eles diziam, Nádia, tem que aprender. Aí eu, tá, vou aprender. Enfim, mas quando cheguei na exposição sobre Curitiba, Jorginho de Carvalho, iluminador, eu nem tinha muito respeito, nem tinha muito nada por ele, porque eu não sabia direito quem era, né? Mas tudo bem, vamos lá, meu senhor. O senhor que gostaria do quê? Os técnicos de Jorginho de Carvalho eram, por exemplo, Juquinha. Sabe Juca Baracho? Juca Baracho estava em Curitiba, ficou 3 meses agarrado com a gente aqui. Juquinha me ensinou tudo, como é que faz uma série de croica. A gente iluminava toda a exposição com bim-bim, né, a R o quê? R11? 111. Acho que é R11. 111. Isso, a R111, par 36, de croica de muitos graus diferentes, de croicas de 7 graus, de 14 graus, de 24 graus, de 40 graus, imagina, uma de croica de 40 graus. Adoro. E a gente fazia, não tinha par 38 na exposição, só tinha de croica e a R, praticamente. Praticamente só isso. E tinha outro, Garden Light, que eu adoro, que aí no Rio de Janeiro vocês chamam de Garden Light. Garden Light, cara, luz de jardim. Mas no Rio de Janeiro não chama nem Colortran, nem Satellite, nada. Garden no Rio de Janeiro Light. Garden Light, adoro. Então, e ele fazia a gente pintar a tal da Garden Light, o vidrinho da Garden Light com tinta de vidro, assim, aquela tinta de... É tinta acrílica, de acrílico, não? Isso, para ver se aquilo aguentava, porque a gelatina não aguentava, nada aguentava aquela Garden Light, aquele vidrinho, né? Tudo derretia. Imagina que a pintura ia aguentar, nada aguentava. Enfim, aquilo realmente foi uma pós-graduação. A gente tinha Mário Jorge Kugler, que arrasava na cenotécnica, falecido Jorge, meu grande amigo lá de Castro. A gente tinha, então, Juquinha Baracho, que era assim, o cara que fazia tudo pro Jorginho, subia em qualquer lugar, resolvia qualquer refletor, era o cara. E tinha César de Ramírez. Porra. E essa figura... O César de Ramírez era o braço esquerdo, direito, o pé direito do Jorginho. Então, se tem alguém que me fez continuar, o nome dessa pessoa é César de Ramírez. Conte-nos. Cara, anos depois, depois eu conto a história do César, vou voltar no Jorginho. Então, nessa exposição, eu entendi o que era fazer luz. Porque não existiam os refletores e as varas e os lugares de colocar. Fazer luz era inventar um lugar, inclusive, para pôr o refletor. Era inventar a vara, era inventar o anteparo, era iluminar a cenografia e não o ator. Então você tinha que criar volume, você tinha que criar contraste. O teu objeto estava parado, mas teu espectador estava andando. Era diferente do teatro, porque no teatro o ator está andando e o espectador está parado.
Então, eu tenho um ponto de vista muito diferente. Então, assim, o meu olho, que é o meu material de trabalho, né, que é o material do trabalho do iluminador, não é o refletor. O material de trabalho do iluminador realmente não é o equipamento. É o nosso olho. É o olho. Pelo menos para a gente, iluminador de teatro, né? Iluminador de show, aí iluminador de televisão, aí vai ser outra coisa. Mas para a gente que é iluminador de teatro, e eu sou iluminadora de teatro, o meu material de trabalho é a distância que eu tenho do olho do cara que está vendo. E na exposição é a mesma coisa, eu tenho essa distância da pessoa que está observando o ambiente. E Jorginho, cada vez que a gente terminava de fazer, sei lá, uma série de 24 de croicas para uma geral de um painel maravilhoso, botava difusor, botava gelatininha, afinava, não deixava buraquinho nenhum na geral, Jorginho vinha, olhava para minha cara e dizia assim, você acha que tá bom? Aí eu dizia, ai meu Deus, se eu responder que tá bom, ele vai me matar, porque deve estar uma bosta. Se eu achar que tá ruim, eu tô fodida porque eu vou ter que fazer de novo. Ele dizia, não sei o que eu respondo. Mas essa pergunta fez muita diferença para mim, inclusive por uma questão profissional na sequência. Porque de confiar no teu técnico e de saber perguntar para ele, cara, você acha que tá legal? Porque se tiver legal para você, eu acho que tá legal mesmo. Ou, não, na verdade não tá legal. Mas essa pergunta, você acha que tá legal? Me fez muita diferença. Porque ele me levou em consideração. Então ele me empoderou, né? Nesse sentido assim de, tipo, me dá a tua opinião e dizer quem sou eu para dizer alguma coisa para Jardim de Carvalho? Porque eu fui entendendo quem era Jardim de Carvalho, né? No caminho eu fui entendendo quem era. Foi muito legal. Era muito incrível, cara. Não, e os recados no final do dia, que são. Não dá para ler o que o Jorginho escreve. O Jorginho escreve muito. Eu aprendi documentação, por exemplo, com o Jorginho. A documentação que o Jorginho fazia lá em 1990 e pauzinho, eu faço até hoje. Né? Roteirinho, entra, sai, prepara, entra, deixa, sai, prepara. Memorial descritivo, cara. Eu faço o mesmo memorial descritivo que o Jorginho me ensinou a fazer lá atrás. Eu faço igualzinho. Porque eu sei... que o meu memorial descritivo, ele é igual ao memorial descritivo do Aurélio. Se você pegar o do Aurélio e pegar o meu, é igual, porque o Aurélio me ensinou a fazer assim. Mas não tem como, né? Mas foi muito bom, assim, foi uma experiência incrível. E foi muito bom que ela foi de começo, assim, foi logo de cara. Então eles me ensinaram ética e o que é realmente a profissão, né? Então eu não fiquei presa no teatro, não fiquei presa no refletor. Fui aprender outras fontes de luz e outras maneiras de iluminar. E outro ponto de vista, que não era do cara que estava parado, do cara que estava andando. Então foi bastante importante. O César Ramírez fez uma coisa por mim, que o César era assistente do Jorginho na época, e me cobrava muito. Aí o que aconteceu? O César foi para o Rio de Janeiro. O César era gaúcho, foi para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar com o Jorginho, e o César foi convidado para coordenar tecnicamente aquele teatro da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é lá no Maracanã. O teatro estava abandonado fazia muitos anos, tinha sido deixado, né, sem terminar, ele era uma ruína praticamente, sem nunca ter realmente inaugurado. Apareceu um maluco, que era o Dino Almeida, Dino Carreira. Ih, gente, esqueci o sobrenome, mas tudo bem. O Dino era um bailarino, e ele era muito amigo do reitor, muito amigo da galera da universidade, eles resolveram botar o teatro para funcionar. Vamos botar esse teatro para funcionar. César entrou no processo. Depois você pergunta tudo isso pro César, para virar coordenador técnico. César me ligou, falou, Nadinha, quer coordenar a equipe de luz? Eu falei, o quê? Ele falou, vem coordenar a equipe de luz. Eu falei, você tá maluco? Eu tinha 25 anos. Eu era do Sul. Ele me pergunta se eu quero ir coordenar uma equipe no Rio de Janeiro, num teatro de 2.000 lugares. Um teatro que não tinha uma perna, uma bambolina, uma cadeira. Eu falei, como assim, meu bem? Você tá maluco? Ele falou, Nadinha, vem que nós vamos fazer. Eu falei, filho, vou, né? Tô indo. Eu tava com um casamento meio abalado aqui e tal. Falei, quer saber? Vou. Fui. Larguei tudo, fui. Eu fiquei um ano inteiro com o César lá e a gente botou o teatro para funcionar. Era, a priori, para ser um cargo da Leísa Vidal. A Leísa que ia assumir esse lugar. Mas acho que na época a Leísa estava fazendo um outro trabalho
Também conheci a Heloísa nessa época das exposições com o Jorginho, aqui em Curitiba. O Jorginho fez umas 2 ou 3 na sequência aqui em Curitiba. E eu conheci a Heloísa nesse período também. A Heloísa virou uma super profissional de luz, né? E Heloísa oficialmente ia assumir esse lugar na UERJ de cara, mas ela... Carreira, isso, exatamente. Obrigada, Ritinha. Dino Carreira era um maluco que resolveu pegar o teatro da UERJ e fazer ele funcionar. Mas só que Heloísa não conseguiu assumir de cara a ideia da UERJ. Depois Heloísa ficou anos na UERJ, coordenando a equipe. Mas o César me chamou, eu fui. Por sorte, na minha equipe tinha Juca Baracho. O que seria de mim sem Juquinha? A gente recebeu uma doação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a gente precisou refazer os refletores, fazer manutenção, refletor velho, refletor antiquérrimo, aqueles Fontamac que o Beto Bruel gosta, sabe? Aqueles Fontamac de quinhentinho que o Beto Bruel gosta. Tercesão, umas coisas que chamava elipsoidal, que eu não sei o que era exatamente, mas que parecia que era elipsoidal, umas lâmpadas ímpar, sabe aquelas que tem uma lapiseira dentro com carcaça de lâmpada par. Era um perigo, o equipamento era um perigo. Mas a equipe era muito bacana. Era um arsenal de guerra, né? Era um arsenal de guerra. Não, na boa. A gente tinha, sei lá, assim, uns 40 refletores. Mas era sensacional. Era sensacional. A gente tinha uma mesa muito legal. A gente tinha 2 salas de dímeres incríveis. O teatro era, no fundo, muito bem equipado. A gente tinha... linha dimmer, foi a primeira vez na vida que eu trabalhei com linha dimmer, imagina, que não precisava plugar na vara. Olha quem entrou aí, Henrique Linhares, que me carrega há anos, né, Henrique? Henrique Linhares é meu assistente, me carrega há anos. Obrigada, então é o seguinte, faz uma pausa, intervalo comercial e a gente já volta. Água. A gente vai fazer uma pausinha para o intervalo comercial e a gente já volta. Voltem! Mas por que esse intervalo agora? Não, porque vai cair a live, é 1 hora, né? Então ela vai cair. Nossa, e aí eu vou salvar o vídeo e a gente volta para outra etapa. Eu já falei tudo isso, César. Tá incrível. Não, tá incrível. É que eu fico controlando o tempo aqui, entendeu? Entendi. Tá bom. A gente já volta. Até já. Senhor.